Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Itaquera enfrentar o rival no estádio rival com todo o tabu, tendo muitas oportunidades, né, muitas chances de conseguir quebrar esse incômodo tabu. Vinha de 8 vitórias, o rival vinha em crise, o São Paulo optou por jogar com uma equipe alternativa. Sim, resolveu poupar alguns jogadores entendidos neste momento da temporada como titulares, porque o São Paulo finalmente entendeu que o jogo importante é quarta-feira. A gente vai comentar um pouquinho do jogo. Óbvio que a gente queria ter vencido esta partida, mas este é o vídeo de jogo. Um vídeo de jogo que ficou ali um pouco daquele gosto agridoce. O São Paulo começou vencendo a partida, o Corinthians não tinha chegado nenhuma vez em uma única oportunidade, num único arremate, acabou empatando o jogo, virou o jogo na segunda etapa, e como o São Paulo acabou vencendo no finalzinho, porque os 2 gols do Corinthians foram na casa dos 40 minutos do primeiro e do segundo tempo, São Paulo conseguiu um empate num pênalti muito bobo, oferecido pelo rival, quase aos 50, que o Luciano bateu muito bem. A gente vai comentar tudo isso, mas era sim uma oportunidade, era o que a gente queria, mas é um momento também de elogiar não só a postura do Hernan Crespo, mas também de toda a diretoria de São Paulo, que não o atrapalhou quando ele resolveu tomar essa decisão. Entendo que para o torcedor a rivalidade é muito grande, é muito legal ganhar um clássico, é muito legal quebrar um tabu, mas eu vou lembrar que a gente já quebrou o tabu contra o Palmeiras na temporada passada, lá no Allianz Parque, e como a gente não conquistou nenhum título nessa quebra de tabu, a quebra de tabu por si só não resultou em muita coisa. Então o São Paulo precisava ser mais estratégico, porque temos aí um calendário de pandemia, temos dificuldades, temos um time que está sendo aprimorado pelo Crespo e que está trazendo muita empolgação, mas o Crespo entende que há uma limitação. Há uma limitação ali do que ele tem para treinar, há uma limitação de quanto ele pode exigir dos jogadores, assim, partidas, né? E o São Paulo, dependendo da classificação, o Gabriel Perecini vai explicar que o São Paulo vai ter que jogar a cada 48 horas. É insano, é impossível, é fora da realidade, mas vamos falar de São Paulo e Corinthians. Gabriel, dentro de tudo isso que eu falei, o que você achou do jogo? Antes, aplaudir, parabenizar a questão estratégica do São Paulo para esse jogo. Isso tem que ser feito. A gente falou isso para os membros antes do jogo, falou que eles seriam nossas testemunhas em caso de resultado que não fosse nem sequer um empate. A gente falou isso nas nossas redes sociais. O São Paulo fez o certo. O São Paulo pensou daqui 3 dias, que é um jogo muito mais importante, e pensou daqui 10 dias, que se o São Paulo avança nas quartas de final, em que já está garantido, vai ter uma semifinal 48 horas depois, e as quartas de final são 48 horas depois de um jogo no Uruguai, e aí você vai ficar jogando 48 horas em 48 horas, aí você vai ter que ver com quais jogadores você pode contar para ficar jogando de 2 em 2 dias, para ter viagem para o Uruguai. Se você chega numa final, as finais são em 48 horas, aí você vai jogar uma Libertadores depois disso, depois você estreia no Campeonato Brasileiro, assim, não dá. Literalmente não dá. Então, o jogo de hoje e o jogo do Mirassol, eles não têm valor algum. A própria diretoria do São Paulo, quando falava do Campeonato Paulista como Copa do Mundo e tudo mais, falava na necessidade de classificação em primeiro. Sim. Não tem que classificar em primeiro, porque não sei o que lá. Já classificou em primeiro. Já chegou lá. Não tem mais condição, não tem. Não continua valendo os pontos. Tem que ser uma catástrofe. O São Paulo, caso chegue na final do Campeonato Paulista, não chegar com uma melhor campanha. Tem que acontecer muita coisa ao mesmo tempo e que passa muito longe de valer a pena você continuar destruindo o seu planejamento físico para jogar depois a cada 2 dias. Até porque na Libertadores a mesma regra vale. Exatamente. Então... e mais assim, na Libertadores a gente ainda não está em ponto de ficar escolhendo classificação geral. A gente tem um jogo importantíssimo na quarta-feira. Se o São Paulo perde na quarta-feira, o São Paulo vai para segundo do grupo. A retrospecto na Argentina não é bom. O retrospecto na Argentina, até o Vitor Birner puxou isso no último linha de passe com o jogo do São Paulo, na quinta-feira. O São Paulo, salvo engano, e eu também depois esqueci de ir atrás desse número, mas acho que só tem uma vitória na Argentina por Libertadores, que foi em 2005, depois que você ganhou de 2-0 na ida. Já era um jogo com outra característica. Sim, o adversário precisaria sair, né? Exato, você já tinha um placar. O São Paulo fez 2 gols em contra-ataques. Então, assim, é um jogo muito difícil, é um histórico que não favorece, e é uma questão que, se você ganha do Racing e você consegue abrir vantagem, aí sim, pensando até em primeiro lugar,
do grupo, e depois, se der, primeiro lugar da Libertadores, é uma questão que pode dar muito mais moral do que quebrar o tabu hoje. O São Paulo, em algum momento, vai quebrar esse tabu. Só que não dá para você querer quebrar o tabu e dizimar o elenco fisicamente para a semana que vem você tem esse jogo que a gente citou e, óbvio, o que a gente já falou, daqui 10 dias ficar jogando a cada 48 horas, a menos que você seja eliminado. Aí tudo bem. Sim. Mas eu acho que se for eliminado, a galera não vai ficar tão satisfeita e esse jogo não vai ter servido para absolutamente nada. Então, isso tudo para contextualizar, só para vocês entenderem por que a gente não está irritado com essa partida. Óbvio, foi um empate, era oportunidade, mas a gente precisa contextualizar isso. É importante, futebol é contexto. A gente precisa entender o que passou na cabeça do Crespo. Ele não entendeu a rivalidade? Não, nossa, como o Crespo entende a rivalidade? Ele entende que os jogadores quiseram, mas assim, alguns jogadores bobearam. A gente pode falar que algumas coisas aconteceram. Bom. Aí a gente agora, entrando na parte do jogo. O São Paulo fez o correto, poupou os jogadores, os principais. Léo jogou porque não enfrentou rentistas, então o Léo jogou como se fosse uma vez por semana. Os que enfrentaram uma maratona aí um pouco maior, Arboleda e Luan, além do Volpe, né? Mas Arboleda e Luan que enfrentaram a maratona de ser quarta e domingo ali, um pouco mais pegado, né? Um pouco mais pegado e um pouco mais corrido, sendo que o Miranda a gente ainda vai o Miranda não entra nessa conta, mas a gente ainda vai entender se ele joga na quarta-feira. Eu não sei se ele já está na condição. Hoje a gente vai falar depois. Foi o melhor em campo, da parte. Foi o melhor em campo, acho que dos dois times. Não tem nem. Mas eu não sei se ele já está pronto para jogar na quarta-feira. Um jogo seguido, com uma pegada alta também. Então, talvez o Bruno Alves apareça na escalação da Argentina. A gente só vai descobrir mais na hora. Mas o São Paulo tentou manter a sua estrutura de jogo e aí não contou. Primeiro, aí a gente fala individualmente, não contou com um bom jogo dos meio-campistas, aí a gente fala novamente do Nestor, que não tinha feito um jogo bom contra o Palmeiras, um Nestor que não era titular na Libertadores e que o próprio Crespo vem dando sinais, eu tô dando oportunidades para ele quando eu consigo dar oportunidades para ele se desenvolver. Então, imagina você botar o cara contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o Internacional. Claramente não é momento. O Nestor, quando jogou no passado, ele mostrava algumas pequenas falhas de jogador em crescimento e em potencial que ele mostrou hoje, que ele mostrou contra o Palmeiras, uma leitura de jogada, um espaço fechado, uma hora de soltar o passe ou vertical, ou a hora de segurar um pouco mais o jogo. Isso não aconteceu. O Lisieiro, quando entra no lugar dele, joga poucos minutos e nem faz uma grande atuação, porque o jogo já estava muito ruim. Consegue sofrer uma falta, consegue desafogar um pouco o jogo, fazer a bola chegar no Wellington, tirar um pouco do time de trás, acabar com esse bate-volta que tinha. Então, assim, individualmente, sofremos. E o Corinthians veio com uma alteração tática para tentar espelhar o São Paulo com 3 zagueiros e tentar fazer o que conseguiu. A estratégia do Corinthians, na maior parte do jogo, sobressaiu. Impedir que o São Paulo tivesse sossego para sair jogando e fazer com que o São Paulo tivesse que quebrar a bola, porque com o Galeano e Vitor Bueno na frente, e aí o Galeano pela primeira vez jogando como se fosse na função do Luciano. O Galeano já jogou como homem mais avançado, já jogou como ala, jogou até como lateral, não tinha jogado nessa função. O São Paulo com Galeano e Vitor Bueno na frente, Igor Vinícius e Wellington nas alas, e o Igor Gomes por trás deles, o São Paulo não tinha para quem estourar essa bola. E aí, quando você tem os zagueiros do Corinthians muito mais fortes no jogo aéreo, quando essa bola era estourada, o São Paulo praticamente devolvia a bola para o adversário. A cada 10 lançamentos para esses jogadores, o São Paulo perdia 9,5. Aí a outra ficava dividida por ali para ver o que acontecia. Então, era uma questão que o São Paulo não conseguiu sair jogando, não conseguiu ter alternativas para isso. E o Igor Gomes, quando o Vitor Bueno conseguia fazer uma parede que não é a dele, mas ele um lance ou outro conseguia segurar uma bola, faltou aproximação, faltou um pouco mais de tabela, faltou essa associação na frente que o São Paulo tinha muito forte para conseguir construir suas jogadas, e o Corinthians, de novo, povoou o meio, dificultou. Nos jogos contra Peñarol, nos jogos contra os jogos ruins do Corinthians, né? Os jogos do Corinthians têm sido muito abaixo, até contra o River Plate do Paraguai, que é um time fraquíssimo. Os gols ou os lances que o Corinthians cede, era muito espaço no meio de campo. O jogador pegava a bola no meio de campo, levantava a cabeça, olhava, tinha tempo para pensar, alguém se movimentava, o cara ficava esperando o cara se movimentar para fazer o passe.
Hoje o Corinthians travou isso tudo, até porque é a característica principal do São Paulo, e eu não sei o quanto o São Paulo estava preparado para uma surpresa com o Corinthians com 3 zagueiros, porque o São Paulo pressionou muito pouco. E aí a gente tem um São Paulo saindo na frente com 15 minutos de jogo, com o gol do Miranda, e durante os 10 ou 15 minutos seguintes, o Corinthians perdeu muitas bolas. Foi quando o momento em que o São Paulo mais conseguiu recuperar bolas da intermediária para frente, conseguia ter algum espaço por causa disso, e não conseguia aproveitar. O Vitor Bueno teve uma finalização de fora, poderia ter aberto a bola para o Galeano, que era um lance mais claro, segurado um pouquinho, ele tinha espaço, o São Paulo recuperou um pouco, teve um contra-ataque que a bola chega para o Galeano já na parte esquerda, ele puxa por meio, o São Paulo não consegue achar o espaço certo para chutar, e aí nesses momentos em que a bola não estava voando, Galeano e Vitor Bueno não fizeram um bom jogo, pecaram um pouco nesse mano a mano, nessa decisão. Vinícius também foi mal. Só para dizer, nesse momento que o São Paulo fez o gol, o São Paulo podia ter construído ali, porque o Corinthians ficou um pouco indeciso, num jogo que ninguém estava bem, mas o Corinthians sentiu o gol. O São Paulo poderia ter construído um resultado melhor, mas não fez por onde, não construiu jogadas que obrigassem o Cássio a uma grande defesa ou que chutasse bola na trave, bola para fora, não. O jogo ficou muito truncado, como era muito melhor para o rival. E aí é coisa que acontece. De novo, estamos com um time alternativo, numa circunstância muito difícil, com uma grande pressão. Quando eu falo grande pressão, é justamente isso. É o peso não ter vencido lá ainda, que eu espero que isso aconteça muito em breve. Uma pena, né? O Gabriel gritou aqui, só para explicar para você, porque o Gabriel está aqui hoje, que ele fez exame e tudo mais, de Covid, é sério. Mas ele está aqui porque o jogo é 10h15 da noite, num lugar que ele mora complicado, então ele teve que vir para cá. E aqui alguns gritos dele foram tolerados, e alguns eu falei, segura aí, porque ele quase enlouqueceu justamente no primeiro tempo, em alguns erros do São Paulo, alguns erros de arbitragem muito fraca, a arbitragem do jogo, para os dois lados. A arbitragem era fraca, não é que estava procurando alguém, e também no segundo tempo e tudo mais. Mas vamos seguir. Aí, o jogo ficou um pouco mais interessante quando o São Paulo estava na frente do placar, porque aí o Corinthians não podia se limitar a só destruir. Sim. E aí o São Paulo teve esses minutos, 10, 15 minutos, e pouco depois disso, o São Paulo tinha a bola, não conseguia ainda sair jogando, o São Paulo não conseguiu encontrar alternativas para sair jogando. O Volpi joga uma bola para a lateral, porque assim, você vai ter que estourar a bola. Suas opções são as que eu citei no começo do vídeo, que era ali o quinteto, mais ou menos, de frente, que o São Paulo costuma atacar mais. Você não conseguia sair jogando por ali. O Corinthians estava justamente forçando esse chutão o jogo inteiro. E, aliás, um dos erros do São Paulo no primeiro tempo era, tudo bem, o Corinthians estava pressionando a marcação, tinha hora que não dava para sair jogando, ok, mas tinha hora que dava. Sim. E o São Paulo, acho que se viciou naquela partida, ou se acostumou, ou relaxou com a marcação, pressão do rival, e tentou, e não tentou, na verdade, sair jogando quando dava. Numa dessas bolas, já aí com uma pressão maior, o Volpi joga a bola para a lateral. Sim. E a bola sai para a lateral. Só que aí começa a vir uma série de erros individuais e coisas que o efeito dominó. O Igor Vinícius prefere ficar reclamando no chão. O Arboleda, que estava ali na cobertura, deixa um jogador atrás dele, demora para se recuperar. Sim. Assim que a bola saiu, ele já não tinha mais o que fazer ali, ficou olhando ali para o jogador pega a bola, mérito também do Piton de bater a lateral rápido, só que não é para acontecer. E aí, quando esses dois jogadores têm esse erro, Miranda tem que sair na cobertura, fica aquele espaço no meio, mas quem vem de trás, e aí Nestor também está correndo para trás, Luan demora a entender que a cobertura que ele precisava fazer era no Luan, que era o único jogador num espaço muito grande, a câmera de trás mostra isso, num espaço muito grande, a poder chegar de frente. Nestor e Luan não conseguem chegar a tempo, a bola vai para o jogador, que aí também é óbvio. Acho que foi o Luan. Contra o Peñarol, teve uma bola 10 vezes mais fácil, que ele encheu para sair na cara do gol. Ele tentou pegar de primeiro, jogou a bola pro ar. Aqui ele vai pegar e vai cravar a bola no ângulo. É impressionante. Mas é um erro, assim, e é um gol de lateral, é uma bobeira. O Volpi, para estourar a bola, não adianta estourar no Galeano, não adianta estourar no Vitor Bueno, você vai perder 99% de jogadas, como a gente falou aqui. O Wellington a mesma coisa. Ser muito mais perigoso. Sim, o Wellington a mesma coisa e o Igor Vinícius a mesma coisa. Quando você tem esse cenário, a preferência de dar esse estourão para você ainda tentar alguma coisa, tentar ficar com a posse, é pro lado. Você estourar para dentro é um risco, é um perigo enorme. A gente pega um exemplo, o Palmeiras e Flamengo na final da Supercopa, o gol do Palmeiras com 2 minutos de jogo, 2 minutos, hein? Não é que os times estavam desorganizados, né? Com 2 minutos de jogo, é o Diego Alves que vai receber a bola do lateral, bate a bola pro meio.
Aí quando bate para o meio, Felipe Melo ganha de cabeça, o seu jogador já está de cara para o zagueiro. O seu adversário já está de cara para o zagueiro. O Rafael Veiga faz uma bonita jogada e faz o gol, porque ele já estava ali no mano a mano. Isso quebra para o lado, é mais difícil que aconteça. Sim. Como foi mais difícil? Porque a bola vai para a lateral. O risco menor é justamente a bola sai para a lateral, você se recompõe, só que aí você tem o efeito dominó que aconteceu no lance anterior. Então, no primeiro tempo, esse panorama todo e esse gol no fim, assim como o gol no fim do São Paulo contra o Rentistas, muda a ideia de jogo do São Paulo, que eventualmente podia voltar para o segundo tempo com alterações, talvez o Luan dando vaga para o Nestor, ou para o Igor Gomes, ou para algum outro jogador para o São Paulo tentar fazer uma pressão maior, e o Rentistas tentaria segurar mais o São Paulo, muda o panorama no Clássico, com o Corinthians fazendo gol já na parte final. Porque o jogo ficou truncado. O jogo era um jogo truncado, era um jogo de pouquíssimas finalizações. Foi um jogo de pouquíssimas finalizações. Praticamente teve as 4 com algum perigo aqui o Luan perdeu no segundo tempo. O Luan do Corinthians. Então, assim, o jogo foi isso de função. E aí, no segundo tempo, os times voltam iguais. O São Paulo volta sem conseguir construir a jogada. Piora muito do primeiro tempo. O Corinthians consegue um pouco mais de espaço e tenta jogar um pouco mais, porque o São Paulo não conseguiu. E aí entra o que eu imagino, e aí por que eu imagino que o São Paulo não esperava, o Corinthians com 3 zagueiros, e que eu acho que não estava nem preparado para uma mudança inesperada dessa. O São Paulo se caracterizou até aqui no ano, o time do Crespo, por conseguir, pelo menos em algumas jogadas, pelo menos quando o passe sai quadrado, pelo menos quando o adversário está inseguro, pressionar e roubar a bola rápido, ou, se não roubar a bola rápido, dificultar o passe, fazer o estourão e sair jogando, ficar com a bola. Não fez isso em nenhum momento. O São Paulo não fez isso no primeiro tempo e voltou para o segundo tempo sem fazer isso. O São Paulo conseguiu, como a gente citou, 10 minutos, 15, depois de abrir o placar. Sim. Depois, não conseguiu. Galeno e Vitor Bueno foram mal na marcação dos zagueiros. Eu acho que o São Paulo, além de não conseguir, marcou mal os 2 zagueiros abertos, o Vitor Bueno com o Raul e o Galeno do outro lado. O Igor Vinícius e o Wellington. Nenhum dos dois se destacou, mas o Igor Vinícius foi muito mal. Nenhum dos alas, né? Porque a gente sempre fala que um dos grandes pontos do Crespo são os alas. A gente pega os jogos do Crespo até aqui, porque a gente tem pouca amostragem do Crespo. Eu sei que todo mundo está muito deslumbrado com o Crespo, e eu também. Eu não estou deslumbrado, eu diria que eu estou empolgado. E a empolgação exato. É uma quantidade pequena de jogos contra adversários muito fracos. Então o Crespo não é tudo isso? Não. O Crespo parece ser muita coisa. Até por ter tomado a decisão que tomou hoje. Mas o que a gente sabe é que o sistema do Crespo depende muito dos alas. Os principais destaques dos jogos que a gente fala aqui, e o Gabriel já levantou isso em mais de uma oportunidade, os alas sempre são destaques. Hoje não foram. Nem o Wellington para o lado esquerdo e o Igor Vinícius, pior ainda que o Wellington, foi o pior jogador em campo. Isso quer dizer que o Igor Vinícius é um lixo, é um jogador medíocre, tem que sair do Morumbi, é um, como é que chama? Pernudo, caneleiro, pereba. Eu não sei quais são os apelidos que se colocam hoje em dia. Não. Significa que hoje ele não fez um bom jogo. Porque o Igor Vinícius já fez bons jogos. A gente já falou aqui, muita gente até preferia ele ao Juan Fran na temporada passada. Achava que ele tinha mais condições. Em alguns momentos, o Igor Vinícius foi o titular e o Juan Fran ficou no banco. Em outros, o Igor Vinícius jogou como jogou hoje, não estava bem. E aí ficou no banco e o Juan Fran foi o titular. Ele não é um lixo, ele não é uma desgraça, ele não é pereba. Ele é um jogador que às vezes joga bem, às vezes joga mal. Hoje, infelizmente, pra gente não jogou bem. O esquema do Crespo depende muito dos alas. Ajuda muito que os alas joguem. E a gente estava descansando nossos alas para o jogo de quarta-feira. É importante fazer esse apêndice. É importante explicar que o São Paulo abriu mão deste tabu pensando no que é mais importante, conquistar títulos. Porque no Campeonato Paulista já está garantido nas próximas fases e na Libertadores ainda não. E o jogo é quarta-feira. Segue. Aí só para complementar aquele raciocínio, primeiro complementar o que você falou, assim, depois do jogo da estreia do Crespo contra o Botafogo, hoje foi o primeiro jogo em que um ala não participa diretamente de um gol do São Paulo. Isso foi a primeira vez que acontece, então a gente tem um equilíbrio. Aí mostra um pouco a importância do Crespo. Desses 13 jogos, o São Paulo não ganhou 3. Um deles com gravíssimo erro de arbitragem, 2 talvez. Dessas 3 derrotas, em 2 os alas não participaram
de um gol com uma assistência, o próprio gol. E nessa marcação que o São Paulo falhou com o Galeano e com o Vitor Bueno, depois que essa primeira linha era quebrada, demorava muito para chegar uma cobertura. Os jogadores tinham muita liberdade, principalmente no primeiro tempo, a continuar carregando essa bola. Então o São Paulo tinha dificuldade de recuperar a bola. Não à toa, o Corinthians terminou o jogo com mais posse e no primeiro tempo teve 56% de posse de bola. O São Paulo foi ter um pouco mais quando já fica ali atrás do placar, ficou ali 5 minutos atrás. O Corinthians às vezes deixava o São Paulo já, principalmente ali quando deu 25, o meio do segundo tempo foi muito ruim mesmo. E quando entra também o Lisieiro ajuda a fazer isso que a gente comentou, como eu falei lá no começo do vídeo. A bola cai no pé dele, desafoga um pouco, sofre uma falta, e a gente chega assim, depois das alterações, a gente chega no segundo gol do Corinthians, depois desse gol horroroso que o São Paulo teve. O gol do Corinthians, ele surge de para mim, duas falhas individuais. Que o Luan, eu entendo quando você precisa limpar a jogada, porque assim, você não tá com a bola, você precisa ficar com a bola um pouco. Então, às vezes, você precisa limpar a jogada. Ele fez isso no primeiro tempo, ele puxou uma bola e depois saiu rápido em progressão. Ele puxou ali, deu a finta no Gabriel e saiu pro jogo. O Chapéu, naquele momento, eu não entendi exatamente como um grande recurso. Não, puta, eu só posso fazer isso, eu vou limpar aqui a jogada. Eu achei desnecessário. Sim. Só que, ok, porque ele tenta o chapéu, o São Paulo rebate a bola cai no pé do Benítez. O Benítez não entrou bem. A gente já estava conversando enquanto ele entrava, ele entrou perdendo muita bola. Isso também aconteceu no primeiro tempo contra o Rentistas. Tentou dar dribles desnecessários. Esses dribles curtos dele não encaixaram quinta-feira e não encaixaram hoje. Tá. E hoje, que ele tinha em diversas oportunidades a chance de clarear a jogada, recebeu a bola, às vezes passava o Igor Vinícius, às vezes tinha o Wellington do lado, você solta para fazer o Corinthians recuar e parar de ficar nesse bate e volta. Ele quis de novo hoje pegar, fazer o girinho em cima do Ramiro. Você é desarmado, aí cai num problema você perde a bola no meio, olha aí, imagina o Volpi chutando a bola pro meio, você perde a bola pro meio, o time tá desorganizado, Luan e Lisieiro estavam do mesmo lado, o Luan do Corinthians, agora volta para recuperar a bola, pega, ele vem de frente para a defesa do São Paulo. Ele veio de frente para a defesa do São Paulo, é um problema. Você tem os seus volantes correndo para trás, de costas, sem marcar ninguém, é um problema. Ele tem todo o tempo do mundo para fazer o passe nas costas do Wellington, que aí a vantagem estava total para o jogador do Corinthians. O Wellington ali já não tinha exatamente o que fazer, não era um lance que o Corinthians estava construindo a jogada, sim. Ele perde a marcação. São Paulo perde a bola no meio de campo e o jogador vem direto. Quando você está atacando, todo o teu sistema é de um jeito, a hora que você perde a bola, você está numa recomposição maluca, nem sempre vai ser muito eficiente, e você não está em vantagem. Numa situação dessa, você não está em vantagem. O Léo tem que sair da marcação, tem que sair da posição dele para tentar fechar o Luan, que vinha de frente lá do meio de campo. O jogador do Corinthians passa em velocidade nas costas do Wellington. Quando essa bola entra, o Miranda tem que sair na cobertura do Léo. E o jogador que faz o gol era justamente o jogador que o Miranda estava marcando. Sim. Você perde a bola, efeito dominó. E sobre o Volpi, porque muita gente tem crítica, o Volpi fez o que tinha que fazer, pequena área, você tem que adivinhar mesmo onde a bola vai. Não há tempo de fazer nenhuma reação. Então não dá para esperar e fazer a movimentação depois, quando um jogador recebe a bola da pequena área de carrinho. Não tem como. Você vai, infelizmente, muito azar também. E, de novo, nós estamos falando de um jogo em que praticamente todas as bolas que foram pro gol, tanto de Cássio e Volpi, entraram. Não teve uma defesa fantástica. Teve alguma outra defesa do Volpi, mas muito tranquilo. Ali no meio do gol, a mesma coisa do Cássio. Eu lembro de um chute de longe só, que o Volpi baixou e pegou, e o resto eu não lembro de nenhuma. Teve mais um outro chute do Volpi que ele caiu, assim, também, que nada demais. Bobo. Nada relevante. E aí depois o São Paulo não consegue jogar, volta o jogo a ficar mais favorável ao Corinthians para destruir o que o São Paulo vinha fazendo. O jogo já não era bom, o Igor Vinícius não fazia uma boa partida, o Wellington não conseguia ser um escape por lá, porque o São Paulo não conseguia construir a jogada desde trás. O Crespo faz as mudanças, a entrada do Pablo melhora um pouco a bola esticada, não a balão, a bola mais rasante, ele ganha ali uma jogada ou outra para conseguir dar uma sequência no lance para que o São Paulo consiga ficar um pouco com a bola no campo de ataque para tentar construir alguma coisa, mas assim, muito pouco. Quando ele coloca o Luciano, antes do Pablo, né? Quando ele coloca o Luciano, ele recua o Galeano, como ele já tinha feito com o Rojas. Então, às vezes, é uma ideia do Crespo de fazer com que o homem atrás
dos centroavantes tenha mais velocidade. Às vezes para buscar ali o corredor, quando tem mais campo, ele talvez tenha identificado que o Corinthians estava tentando sair um pouco mais e que teria um espaço, enfim, não funcionou. Eu não gosto muito do Galeano e do Rojas nessa função, entendo que para alguns jogos, quando realmente o adversário vier para cima e você tiver espaço para contra-ataque, isso pode funcionar. Eu não acho que seja o caso, não achei que era o caso do jogo contra o Corinthians. E aí eu, no último lance do jogo, praticamente, tenho que agradecer muito o zagueiro do Corinthians. Aquilo é uma falta de inteligência gigantesca, assim, histórica. Não fazia o menor sentido ele agarrar o Pablo e continuar agarrando o Pablo com a bola saindo para a linha de fundo. Pouquíssimo inteligente, que o Luciano bate o pênalti muito bem e faz. Aliás, os pênaltis que o Luciano bateu, exceção do Botafogo, também são elogiáveis como são os do Reinaldo, né? Só que aquele do Botafogo foi complicado. Se ele conseguir continuar batendo alto, ok. Ele falou na entrevista depois do jogo, não, se o Reinaldo tivesse em campo, eu ia pedir para bater também. Cara, isso já é coisa pro Crespo falar, cara. Assim, o time tem um batedor de pênalti, é o Reinaldo. Se o Reinaldo estiver em campo, o Reinaldo bate o pênalti. Eu acho que isso tem que ser sempre muito bem definido, mas assim, para finalizar, eu acho que você tem que estar muito descolado, ou você tem que estar naquele modo ilusão, essas coisas. Por isso que eu não gosto dessas coisas, para achar que o São Paulo nunca mais ia fazer um jogo abaixo. Fez contra o Rentistas. Já tinha feito contra o Rentistas, porque você, na maioria das vezes, você vai ter um adversário ali que vai te oferecer essas dificuldades, e quando esse adversário não é um time muito frágil do campeonato estadual, essas dificuldades elas vão ser piores. Tá? Então, assim, de novo, o São Paulo tem dificuldade contra times que... Não, o trabalho está em andamento. Você querer tirar uma conclusão, o São Paulo tem dificuldade com trabalhos incompletos. Isso vai ter. E isso vale também para condenar ou enfim, idolatrar jogadores. Nesse momento não é a hora. O Crespo vai ter jogadores que ele vai conseguir recuperar. Por exemplo, o Pablo mesmo, ele tem muita esperança no Pablo, mas não é agora. Então, Pablo, o Crespo falou e não está jogando ainda o que a gente esperava. Pode ser que jogue lá para daqui a, sei lá, junho, julho, pode ser que ele esteja jogando. O São Paulo, uma coisa que é segura dizer, se o Crespo é realmente esse técnico que a gente acha que ele é, eu realmente confio nisso, daqui a 3 meses a gente vai ver um São Paulo muito mais maduro e muito mais capaz. Que pena que não aproveitou a fase do Corinthians, que pena. Agora, que bom que teve a inteligência para perceber que melhor do que aproveitar a fase e quebrar um tabu bem idiota, com todo respeito, ter a chance que não tem garantia de nada. Não tem garantia de nada. Vai ganhar na quarta-feira, nenhum, exato. Mas você está fazendo a estratégia maior pensando no macro. Pode dar errado isso, mas isso é o correto a se fazer. É como num jogo de basquete você arremessar do jeito correto. Se vai acertar ou não, não sabemos. Mas você fez o arremesso correto. Crespo fez o arremesso correto. Que bom que a torcida tem essa empolgação com esse técnico. Merecida, porque é um técnico que realmente traz muita confiança, fala com muita paixão das coisas que faz, entende do que faz, tem muita credibilidade, tem muita criatividade, e hoje ele fez uma escolha que é uma coisa que a gente fala muito no canal, que o São Paulo deveria fazer. Não tem como a gente não aplaudir um cara que faz uma coisa que a gente está falando, que é o melhor caminho possível para conquistar um título. Não é garantia. Ainda mais no calendário maluco. Ainda mais no calendário imbecil. Eu não vou falar retardado com respeito. É imbecil. Hoje o vídeo demorou um pouco mais para sair. Eu ainda não vi. Eu sempre vejo no dia seguinte, quando a gente não está no Morumbi, eu vejo as entrevistas do treinador no dia seguinte. Mas eu vi algumas frases que apareceram aqui na minha timeline. E tem uma coisa que eu acho importante registrar, porque sempre surge esse assunto quando há uma questão da supervalorização do rival. A gente falou isso na última live, vai falar isso na próxima também. Que é na terça-feira. Exato. Que é o time correu hoje. Não foi problema de correr, não foi, teve uma ideia, não ganhou divididas. Assim, qual que não ganhou? Assim, exato. Eu não sei exatamente. Isso é uma coisa que me irrita muito. Quando alguém vai analisar o jogador, mas ele não ganhava nenhuma bola. Mas como não ganhava nenhuma? São coisas que eu não consigo entender, que é sempre quando você não ganha, é problema porque não teve vontade. Era o mesmo elenco que até quinta-feira, olha só o elenco, maravilha, estamos rodando, não sei o que lá, agora o elenco já não ganha dividida. É sempre o mesmo papo, cara, que eu não vejo fazer sentido. Eu acho que hoje houve corrida sim, só que, de novo, você teve um jogo muito abaixo de algumas peças, o jogo ficou travado, porque é muito mais fácil você travar o jogo do que você construir um jogo, ainda mais construir um jogo com 2 meses e pouco de trabalho. Eu acho que o São Paulo daqui
2 meses, 3 meses, como você falou, se o Corinthians jogar exatamente do mesmo jeito daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá quando, no Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo vai ter mais repertório e mais treinamento para pressionar mais o Corinthians na saída de bola, para criar mais de outras maneiras, vai ter peças mais qualificadas em campo. Então, eu acho isso importante. Assim, a questão da supervalorização é algumas coisas que eu converso até com alguns amigos meus, que vale ressaltar aqui. Se o Arboleda tivesse colocado a camisa do Corinthians, em vez de ter colocado a do Palmeiras, ele estava expulso do clube, linchado e não sei o quê. Porque há uma supervalorização do que é a rivalidade contra o Corinthians. Existem os jogos comuns, existem os clássicos de rivalidade, existe a rivalidade contra o maior rival e existe a supervalorização disso tudo, que é quando você acha que isso vale mais que título, que é quando você acha que você ganhar um jogo desse que tem uma importância mínima se sobrepõe a um planejamento de uma temporada inteira, se sobrepõe a aumentar as chances do São Paulo de ganhar outros títulos. E aí começa a entrar num negócio que é você estar mais preocupado com o rival do que com isso. Então, esse exemplo que eu dou do Arboleda é um simples exemplo da supervalorização que existe em cima do rival. Se ele fizesse a mesma coisa, podem 2 rivais muito claros ali e com um histórico muito sério. Só que se fosse com um, era diferente. Se fosse com um, as coisas mudam, tudo com esses caras, parece que há umas... mas não ganha o jogo lá, uma hora vai ganhar. E essa hora não precisava ter a urgência de ser agora, porque, para repetir o que eu falei no começo do jogo... Não valia sacrificar. Para repetir o que eu falei no começo do jogo, no vídeo, jogo contra o Racing quarta-feira 1000 vezes mais importante. Sim. Depois do jogo de quarta-feira, eu espero que não vá ninguém para Mirassol. O jogo do Mirassol para ir com menos gente do que foi hoje. E aí, depois do Mirassol, você vai ter rentistas fora de casa, viagem, 48 horas para ter mata-mata de Campeonato Paulista, que se você empatar, você vai para os pênaltis, você pode ser eliminado, se você perder, você está fora. Sim. 48 horas depois, você já vai para a semifinal se você passar, Sim. Aí depois você vai ter Libertadores de novo, 48 horas depois você tem a primeira final, 48 horas depois você tem a segunda final, tem Libertadores de novo. Não dá. Então, assim, não Você tem que ser um pouco inteligente, porque assim, você pode nem ganhar nada, mas você não pode diminuir as suas chances de não ganhar nada. O São Paulo aqui aumentou as chances. Então é motivo de celebrar que o São Paulo está sendo inteligente. Parabéns, Crespo, parabéns, diretoria, parabéns, presidente, parabéns todo mundo que tomou essa atitude. Que pena que o resultado não aconteceu, que pena que não aconteceu o esperado. E de novo... Tirou o peso do jogo de hoje também. Imagina se vai com os titulares e acontece tudo igual. Isso. E aí vai estar desgastado, vai jogar quarta-feira. E assim, que pena que não ganhou. Porque assim, nenhum dos dois times jogou o suficiente para ganhar nada. Nem o time criou. O empate é normal. O empate era o que foi o jogo. Com todo respeito, o jogo foi um horror. A bola que foi gol, não foi um jogo feio, truncado, horrível, horroroso. Ok, fantástico. Aconteceu. Que venha a vitória na quarta-feira, que é onde vale. Terça-feira a gente tem a live, então deixa aqui os comentários. O que você achou do jogo? Quem que você achou que foi o melhor? A gente já falou aqui. Melhor em partida hoje, Miranda, com sobras. Pior na partida hoje, Igor Vinícius. Porque ficou mais tempo. Teve outros jogadores que também não entregaram. Não quer dizer que Miranda seja um gênio fantástico e vai todo jogo ser o melhor do campo, o melhor do time, etc e tal. E nem quer dizer que o Igor Vinícius é um lixo nem nada. O Igor Vinícius fez partidas boas, partidas ruins na temporada passada. Em alguns momentos ficou na titularidade com o Juan Fran no banco, outras vezes ficou no banco com o Juan Fran, todas as vezes com muita justiça. O técnico antecessor soube escolher aqui. O Crespo vai saber também. Igor Vinícius não é nenhum jogador ruim. Hoje não foi bem. O Miranda hoje foi bem. Volpe não teve. Mesma coisa vale para o Nestor. A mesma coisa vale para o Nestor. E o Nestor tem um adendo. O Nestor ainda tem um plus. Porque o Igor Vinícius já é um jogador mais veterano. O Igor Nestor é um jogador. Assim, só para... Formando. Não foi bem hoje. Não foi bem. E o São Paulo não jogou bem contra o Rentistas. Não quer dizer que tudo está em xeque. Não. A gente tem que parar de ficar com essa parada do extremo. Ou é tudo maravilhoso, ou é tudo horrível, ou todo mundo é fantástico e guerreiro, ou todo mundo é vagabundo. Não é isso. Futebol não é assim. Normalmente não é. Quando for, a gente vai falar aqui que é sempre baseado em análise. Não, e aí o último comentário só para dizer assim, ainda bem que os lances mais capitais do jogo não vieram de jogadores que já possuam alguma antipatia. Então, assim, o Nestor não fez uma boa partida hoje,
Mas não foi Menos mal capital. que foi o Nestor. Sim. Luan e Benítez não foram bem no gol do Corinthians. Menos mal que foram Luan e Benítez. O Arboleda falhou naquele lance que o Luan do Corinthians perde um gol feitíssimo. Sim. Fica ali protegendo a bola, Que vacilando. bom que não saiu o gol. Primeiro, que bom que não saiu o gol. Segundo, que bom que é o Arboleda, que conta com uma boa vontade, é impressionante. Então, assim, menos mal. Porque se são jogadores que já não são bem vistos de alguma maneira, O Volpe, se é um teve Pablo, gente estava condenando o Volpe hoje. Estourou a bola ali, pulou antes. Cara, bola pequena área. O goleiro vai ter que adivinhar, desculpa. Se é o De carrinho. Se é um Pablo que perde a bola que o Benítez perdeu, qualquer coisa nesse sentido, é só a gente lembrar do jogo contra o Ceará. Ele vai tentar fazer um passe lateral, perde a bola, sai o gol logo na sequência. Esse Pablo, não sei o que lá. Que bom, que se for para acontecer, é com alguém que tenha crédito. E eu não vou nem entrar no mérito se o crédito é justificado ou não. É menos mal, porque é uma pressão a menos. E a gente vai precisar de um pouco de paz para enfrentar a Libertadores essa fase de Campeonato Paulista. Paz agora é Copa tudo. do Brasil daqui um mês. Paz agora é tudo. Que o São Paulo tenha uma temporada maravilhosa. Este é só mais um passo, sem desespero. Até motivo assim, que bom. O gol saiu no final, foi muito bom. É isso. A gente vai ficando por aqui. Terça-feira a gente volta para a live. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.